Salve galera do canal do Medeiros, mais um vídeo aqui no canal do Medeiros para você que quer ficar bem informado sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo. Se inscreva aqui no canal do Medeiros, participe aqui da nossa resenha, né? Da nossa comunicação aqui no canal do Medeiros. É sempre bom quando vocês comentam bastante. Eu leio tudo que vocês colocam aqui. Obrigado pelos elogios, pelas críticas também. É sempre bom ler também algumas críticas que a gente aprende a evoluir com elas, tá? Vamos falar sobre alguns assuntos aqui, né? Mais cedo eu falei sobre o clube empresa, né? Mas agora eu queria falar sobre dois jogadores, né? Dois jogadores que estão de saída do Botafogo, tá? E eu queria reservar um espaço aqui, principalmente para um deles, que é o Ricardinho, tá? O Ricardinho que está de saída do Botafogo, ele que veio do Ceará para o Botafogo, né? Uma história bonita lá no Ceará. Quem lembra, né? Quando ele chegou ainda no início da temporada, né? Tudo que foi feito lá, uma despedida lá no Ceará para ele, né? Um ídolo do Ceará, realmente, o Ricardinho. E aqui no Botafogo, cara, o Ricardinho, assim, não jogou muito, né? Se a gente for pegar aqui pra gente conversar sobre o Ricardinho e a gente for falar somente dos números assim, frios, né? Os números de jogos, enfim, a gente vai ver situações que, assim, não vão fazer com que a gente elogie ele pelos números dentro de campo, né? O Ricardinho, que tem 36 anos de idade, já tá caminhando pro final da carreira e muito provavelmente vai trabalhar com futebol, cara. Quem tá assistindo a série Acesso Total Botafogo tá percebendo o quanto nos bastidores ele conhece de futebol, ele tem um papel de liderança, né? Quem viu no último episódio da série Acesso Total o Wenderson Moreira fazendo aquela preleção ali pro jogo contra o Vasco, né? E aí o Wenderson Moreira faz aquela pergunta, responde aí vocês, o que a gente precisa pra gente compactar? E aí o Ricardinho dando aula, cara, respondendo tudo, sabendo tudo, uma experiência, né? Um jogador experiente, sabe como é que funciona as coisas. No Botafogo, cara, o Ricardinho jogou pouco, jogou 137 minutos no Botafogo. Nenhum gol, nenhuma assistência, tá? Participou de 11 jogos. Mais 137 minutos efetivos em campo, né? Então, se a gente for falar de números aqui, obviamente, e é a minha opinião também, perguntar assim, pô, Medeiros, você acha que o Ricardinho tem que renovar? Eu não acho que o Ricardinho tem que renovar, né? No entanto, que ele tá de saída. Essa é a informação para vocês aqui. Mas eu também deixei um espaço aqui para dar essa opinião, porque eu acho muito importante, né? Às vezes o futebol ele ultrapassa um pouco só o que está dentro das quatro linhas ali e aqueles 90 minutos ali dentro de campo, né? E todo mundo que eu paro para conversar dentro do Botafogo e pergunto sobre o Ricardinho, e eu fiz essa pergunta essa semana para uma pessoa que trabalha lá dentro do Botafogo, eu perguntei assim, eu falei, vem cá, e o Ricardinho, hein, cara? O Ricardinho é um jogador que não vai ficar, eu perguntando, né? Eu falei, o Ricardinho é um jogador que não vai ficar, mas ele me parece ser um cara muito do bem, né? Ele me parece ser um cara muito importante fora das quatro linhas. E essa pessoa me respondeu o seguinte, ele falou, Medeiros, pode ter certeza que um dos caras mais importantes para o elenco do Botafogo nessa temporada foi o Ricardinho. Uma das pessoas. Tem o Carly também, com toda a liderança dele. O Canu também foi muito importante, né? O Rafael Moura, que também está de saída, também foi importante. E o Ricardinho, né? Num elenco onde você tem muitos jovens, você tem uma mescla ali com jogadores um pouco mais experientes. Esses jogadores, às vezes, em situações de pressão, eles seguram a barra, conversa aqui, entendeu? Consegue já contornar um pouco mais a situação, sabe, né? Porque já passou por diversas situações da carreira, né? E o Ricardinho foi um jogador desse tipo. E ele deu uma entrevista muito boa, cara. Ele deu uma entrevista muito boa no GE, que ele fala sobre isso. Ele falou que o ano dele, a temporada dele foi diferente, porém foi muito boa, né? Porque ele estava acostumado a jogar lá no Ceará. E aí ele chega no Botafogo, onde ele não tem minutagem, onde ele já está realmente no final da carreira, muito provavelmente ele já vai encerrar a carreira. E a gente vê no Ricardinho muita gratidão por ter participado dessa temporada no Botafogo, por ter contribuído já de uma outra forma, não só dentro das quatro linhas nos 90 minutos, mas num papel ali de liderança de elenco, de gestão, que talvez ele já vai ser um estágio para ele, para daqui a 2, 3 anos ele se tornar talvez um treinador, ou ele se tornar talvez um diretor, um coordenador de futebol, não sei qual vai ser os próximos passos da carreira do Ricardinho, mas eu queria reservar esse espaço aqui, esse tempo que eu tô falando aqui,
assim, às vezes a gente como torcedor, a gente é muito duro, né, com o atleta, né? Se a gente for olhar aqui, se eu fosse mostrar pra vocês, como eu disse aqui, os números do Ricardinho, 11 jogos, participou de 11 jogos, 137 minutos em campo, a temporada inteira, 0 gols, 0 assistências. Eu poderia estar aqui, seria muito fácil pra mim, virar aqui e falar, a temporada dele foi muito ruim, Ricardinho é muito ruim, que não sei o que, seria muito fácil pra mim falar isso, né? Mas para o Ricardinho eu tô tentando olhar o outro lado, né? O outro lado de um jogador que teve um papel muito importante dentro da temporada, com o elenco do Botafogo e com a experiência que ele trouxe para os atletas, segurando a barra, às vezes dando uma conversa com um jogador mais jovem, conversando com o Oyama, conversando com o Barreto, que são os jogadores da posição que ele joga ali no meio campo, né, volante. Então, assim, pelo que eu conversei com pessoas de dentro do Botafogo, cara, assim, eu respeito muito o que o Ricardinho fez fora das 4 linhas. Infelizmente, ele não conseguiu trazer para dentro do campo, para os 90 minutos dentro do campo, o que ele jogava no Ceará. No Ceará ele jogava muita bola, mas chegou no Botafogo tarde, né? Chegou no Botafogo com 35, 36 anos, já no final da carreira. Garanto que se ele chegasse no Botafogo uns 4, 5 anos atrás, naquela época que ele estava jogando muito bem no Ceará, ele seria também importante dentro de campo, né? Então, assim, obrigado aí, assim, eu sei que os números não foram bons, mas agradecimento total aí pelo respeito que o Ricardinho teve ao Botafogo, sucesso aí na carreira do Ricardinho, cara, que ele possa ser muito feliz aí no futebol, enfim, no que ele for escolher aí depois de encerrar a carreira dele. Mas a informação para vocês é essa, né? Ricardinho tá de saída do Botafogo, e um outro jogador que também tá de saída do Botafogo é o Matheus Friso. Esse é um jogador que quando chegou eu tinha muita expectativa, porque ele veio do Vitória, ele chegou aqui, um canhoto, fez um gol de voleio logo contra o Motoclube, num dos primeiros jogos que ele jogou, né, na Copa do Brasil, né? E as informações que chegavam de lá do Vitória é que ele que era um jogador técnico, um jogador canhoto, um jogador que era bom de bola, fazia uma boa saída de bola, mas no Botafogo também não aconteceu. Não conseguiu disputar tantos jogos, perdeu a posição, não conseguiu evoluir, né, durante a temporada. Mas eu não acho o Matheus Friso ruim, não. Ruim de bola, não. É porque o Botafogo também não pode... o Botafogo tem que fazer uma reformulação, não adianta, né? O Botafogo tem que tirar alguns jogadores do elenco para reformular para o ano que vem e montar um elenco mais forte realmente para a Série A. Senão o Botafogo vai acabar caindo. Eu já conversei com vocês sobre esse assunto, né? Mas assim, o Matheus Friso volta pro Grêmio, inclusive o Grêmio deve utilizá-lo ano que vem na Série B. Essa é uma outra informação para vocês também, né? Já falei que o Ricardinho tá de saída. O Matheus Friso também tá de saída pro Grêmio. Tá voltando aí pro time que tem o passe dele, tem os direitos econômicos dele, né? O Grêmio, né? Que emprestou ele primeiro pro Vitória, depois emprestou ele para o Botafogo e agora parece que o Grêmio resolveu dar chances ao Matheus Friso, que vai jogar lá no Sul em 2022. Então também aí o Matheus Friso de saída do Botafogo. Beleza? 2 notícias para vocês aí, né? Ricardinho de saída, Matheus Friso também de saída. E sempre bom falar também que um detalhezinho só no final do vídeo aqui. Marco Antônio segue com a situação indefinida. Ele deu inclusive uma entrevista falando que quer muito ficar no Botafogo, uma entrevista ontem, né? Mas o Bahia tá querendo grana, o Bahia tá querendo dinheiro e o Botafogo tá com dificuldade para conseguir chegar nos valores que o Bahia tá querendo. Então a situação do Marco Antônio segue ainda difícil, apesar do interesse do Marco Antônio em ficar no Botafogo. O Bahia tá fazendo jogo duro. Então pode ser que o Botafogo acabe perdendo o Marco Antônio por falta de grana, infelizmente. Beleza? Três notícias para vocês aí, hein? Domingão de notícias. De notícias aí, de atualizações, né? Porque essas notícias não são nem em primeira mão, mas são atualizações das notícias sobre 3 atletas aí do Botafogo para o ano de 2022. Beleza? Deixe seus comentários aí. Deixe seus comentários. Participe aqui dessa conversa com o canal do Medeiros. Beleza, até a próxima.